Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos discutir um pouco sobre dois elementos que marcam muito a história do Brasil, que são o hino da independência e a bandeira imperial. Isso mesmo! Nós temos uma pergunta central para tentar responder nesse episódio. Como esses símbolos sonoros e visuais foram criados para despertar patriotismo e pertencimento? E por que a bandeira imperial manteve elementos portugueses nela? Sabe me responder essa, Paula? Vamos ver ao longo do episódio. Então, para começar, a gente precisa lembrar que antes da independência, o Brasil não tinha uma bandeira própria, e sim usava símbolos ligados ao Reino de Portugal, como a Cruz da Ordem de Cristo e a Esfera Armilar, que representava o Brasil dentro do Império Português. Isso mesmo. Quando o Brasil surge independente em 1822, o símbolo nacional nasce a partir do estandarte pessoal do próprio Dom Pedro I. E quem desenhou esse estandarte, que depois virou parte da bandeira, é o artista francês Jean-Baptiste Debrecht. Outra coisa sobre esse estandarte é que ele foi inspirado nos pavilhões do exército francês de Napoleão Bonaparte. E as cores verde e amarelo não são por acaso. O verde simboliza a Casa de Bragança, do Dom Pedro I, e o amarelo representa a Casa de Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina, que era esposa, então, do Dom Pedro I. Então eu tenho um ponto para responder a pergunta que eu fiz anteriormente sobre por que manter os elementos portugueses na bandeira, como o verde da Casa Bragança e a cruz portuguesa. Acredito que seja para afirmar a continuidade estratégica com a monarquia. Afinal, foi a linhagem portuguesa que assinou a independência do Brasil. Então, creio que seja uma homenagem, entre aspas. Isso mesmo, isso mesmo. E, além disso, Debré adicionou elementos brasileiros ao estandarte, que são os ramos de tabaco e os ramos de café, que foram produtos chaves na economia dessa época. Além disso, as 19 estrelas representando as províncias do Brasil naquela época e a esfera armilar, que, como eu falei antes, era uma espécie de símbolo do Brasil para os portugueses. Então, podemos afirmar que a bandeira imperial misturava a tradição europeia, herança portuguesa e símbolos locais. Criava um sentimento de unidade em um país que recém estava se tornando independente. Realmente. Bom, então agora falando sobre o hino da independência, ele foi escrito, a letra foi escrita em 16 de agosto de 1882, 22, por Evaristo da Veiga, que era um poeta português que tinha muito apoio, dava muito apoio à independência. E é curioso a data, pois ele escreveu isso antes do realmente ser declarada Nossa. a independência. Então, ele queria demonstrar o seu apoio ao Brasil. Sim, e esse poema primeiro recebeu a melodia de Marcos Portugal. Ele inicialmente tinha o nome como Hino Constitucional Brasiliense, mas 2 anos depois, em 1824, o Dom Pedro I, que inclusive tocava vários instrumentos, criou essa melodia, que é a que nós conhecemos hoje. Sim, fiquei sabendo também que o Dom Pedro, ele assumiu toda a autoria da música, já que ele escreveu a melodia. Ele excluiu o Evaristo da Veiga da autoria e levou muitos anos para o Evaristo conseguir os seus direitos como autor do hino. Bom, ao longo do tempo, esse hino foi sendo esquecido, foi deixado de lado, e ele só foi restabelecido na era Vargas, na década de 30, como símbolo oficial da independência, que ele foi resgatado. Então, em outras palavras, eu acho que a gente pode colocar que o hino funcionou como uma ferramenta emocional e política, porque ele inflamou os ânimos e unia o povo em torno desse novo projeto de nação, e reforçava a ideia de pertencimento, e colocava então elementos essenciais em um Brasil que ainda estava se formando. Sim, se a gente reparar na letra, o refrão da música diz o seguinte: brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não te lembra alguma coisa, essa letra? O grito da independência de Dom Pedro I, independência ou morte, que desperta no povo uma sensação de que estar disposto a morrer pelo seu país, de amar tanto o seu país, querer tanto que aquela terra seja reconhecida como sua,
que está disposto a morrer por ela. Isso foi visto, a letra é um discurso de motivação nacional para que o povo realmente lute para se tornar independente. Isso tem a ver com o patriotismo, porque de forma geral, o patriotismo é o amor pelo próprio país. Então, se um povo está disposto a morrer pelo país, eles não são tão patriotas. Sim. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, por fim, a gente pode concluir que esses elementos, como o hino e a bandeira, foram essenciais para consolidar o Brasil enquanto uma nação. É isso. Muito obrigada por assistirem e até o próximo Até a episódio. próxima.